Sejam todos bem-vindos ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o seminarista Marcelo Antunes e você está na nossa Escola Bíblica Dominical. E na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos dar sequência ao estudo que nós estamos fazendo da revista Práticas Bíblicas, edição número 1, da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Nós estamos no estudo número 6, que tem como tema a Igreja, o Corpo de Cristo. O texto básico dessa lição é 1 Coríntios 1, do 10 ao 17. Vamos ler então esse texto. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. E, sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não esteja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. As devocionais diárias é de fundamental importância para uma melhor compreensão dos estudos que estamos fazendo ao longo deste ano. Então, você possa ler na sua devocional diária cada um desses textos para que você possa ter uma compreensão melhor. Então, nós vamos estar dando continuidade ao assunto desta lição. Introdução. O apóstolo Paulo usa constantemente em suas epístolas a metáfora do corpo de Cristo para referir-se à igreja com o objetivo de enfatizar a unidade. Ele teve uma sacada muito grande, porque é interessante quando ele usa essa questão do corpo e ele vai falar que os membros, ele compõe o corpo e tem Cristo como o cabeça. Cristo sendo a cabeça deste corpo, ele que lidera, ele que ordena, ele que orienta o que o corpo vai fazer, assim como é no corpo humano. O cérebro, ele dá as orientações para que o corpo execute as funções. Assim, Cristo, sendo a cabeça do corpo, ele que vai direcionar todo o sistema desse corpo, todos os membros trabalharão juntos. E Paulo quer enfatizar justamente a unidade. E é o que iremos tratar muito nesta lição, quando ele fala dessa questão de corpo, porque o corpo, os membros estão todos ligados em comunhão, para que eles possam trabalhar juntos em pró do corpo, para a união e fortalecimento de todo o corpo. E o texto que nós lemos, nós vimos que Paulo escreve ali a igreja em Corinto. A igreja em Corinto tinha muitos problemas, os quais o apóstolo Paulo escreve para tentar resolver. E um dos primeiros era a falta de unidade. Paulo, outrora perseguidor da igreja, passa a zelar e cuidar do corpo de Cristo. Então nós podemos observar, quando ele escreve ali, ele ficou sabendo de alguns problemas que estavam acontecendo lá na igreja de Corinto. E para zelar, para cuidar ali daquela igreja, ele escreve a carta para orientar os irmãos. E o primeiro assunto que ele aborda é justamente isso, o conflito que estava havendo ali entre os irmãos. Um dizia eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Pedro, outro dizia eu sou de Apolo, outro dizia eu sou de Jesus Cristo.
Então, estava se criando grupinhos ali e as pessoas estavam se separando, estavam tendo briga, discórdia, ou seja, não estavam no mesmo pensamento, não estavam na mesma fé, no caso, porque cada um estava crendo em uma coisa, eles não estavam no mesmo ensinamento ali. E Paulo escreve justamente para tentar, de alguma forma, corrigir esse problema ali na igreja de Corinto. Esse era apenas um dos problemas, mas foi o primeiro ali que ele tratou, porque é fundamental que os irmãos estejam unidos. A união é fundamental para o corpo de Cristo. E então ele fala justamente disso, para que os irmãos parassem com isso, parassem com um dizendo eu sou de Paulo, outro de Apolo. Não, todo mundo é de Jesus Cristo. Cristo é a cabeça do corpo. Então todos pertencem a ele. Então Paulo ele vai justamente falar a respeito disso, porque outrora ele era um perseguidor. O Paulo ele era um fariseu e ele zelava pelas escrituras do Antigo Testamento, os profetas. E quando vem o cristianismo pregando algo um pouco diferente do que ele acreditava, ele começa a perseguir ali a igreja de Cristo, mas só que ele entende quando ele cai em si, que ele reconhece, quando Cristo ele tem um encontro com Cristo, ele reconhece que não dava para perseguir esta igreja. Ele reconhece que se ele tocasse na igreja, ele estaria tocando no próprio Cristo. E por conta disso, que ele, depois que ele se converte, ele passa agora a cuidar, ele passa a zelar da igreja de Cristo. E ele faz isso com muita alegria, porque ele sabia que ele estava servindo a Cristo, que é a cabeça do corpo. E a aplicação para a vida, de tudo que já vimos até agora, nós vamos entender que é importante a comunhão, porque o próprio Jesus fala que o reino dividido ele não pode subsistir. Então ele vai tratar desse assunto em outras passagens, porque a comunhão é importante, estar unido. E Paulo ele se depara com este problema ali na igreja de Corinto, e é um problema que tem acontecido nos dias de hoje. A gente observa que nem todas as igrejas se unem, nem todas as igrejas dão as mãos, nem todas as igrejas aceitam estar junto uma com a outra. E a gente observa que, infelizmente, para a tristeza, né, do cristianismo, muitas igrejas não se dão bem uma com a outra. Mas não é esse o objetivo de Jesus Cristo. Então, a gente, trazendo para aplicar na nossa vida, nós precisamos ter comunhão com o outro. Nós precisamos viver constantemente essa união, independente se o outro é de uma outra igreja, ou até, às vezes, acontecem conflitos dentro da própria igreja, entre próprio irmão com irmão ali da mesma igreja, não se fala, né? Fica ali brigado. Não pode acontecer isso entre os cristãos, entre os seguidores do Jesus Cristo de Nazaré. Não pode acontecer, porque ele trata justamente dessa questão, que devemos estar unidos. Então, se você conhece alguém que está precisando ouvir, né, dizer não, você não pode entrar em conflito, entrar em confusão, você é um pacificador, você tem que levar a paz para quem está em guerra, porque Cristo te deu a paz, deixou a paz com você, a paz que excede todo o entendimento. Que possamos aplicar isso em nossa vida e procurar viver em comunhão e em união um com o outro. Tópico 1. Identificado com os sofrimentos de Cristo. Se o Senhor da igreja foi o servo sofredor, em Isaías 53, 4 e 5, e em Mateus 8, 16, 17, não há como pensar no povo deste mesmo Senhor ser isento ou alheio ao sofrimento. Ou seja, Cristo ele sofreu. Então nós devemos nos identificar com o sofrimento de Cristo, porque nós fazemos parte do corpo dele. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então nós vamos nos identificar com esse sofrimento, porque tem muitas pessoas que dizem: ah, Senhor, por quê? Por que eu estou sofrendo? E a gente não percebe que o próprio Jesus sofreu. Meu coração está pronto, Pai. Meu coração está pronto.
foi até a cruz ali, em obediência ao Pai, e padeceu daquela forma humilhante e terrível em nosso lugar. Perdoe-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Pai, nas tuas mãos, eu entrego meu espírito. Então, quando a gente sofre aqui, nós não podemos chegar e reclamar e dizer, Senhor, por que isso? Porque não. Nós precisamos entender que em tudo Deus tem um propósito. E nós temos que entender que nós não estamos isentos, né? O sofrimento vem para todo ser humano. E nós não somos melhores do que os outros. Não, nós somos seres humanos como qualquer um outro. Apesar de fazermos parte do corpo de Cristo, mas tem coisas que não dá para a gente se afastar, não tem como estar isento dessas coisas. E fazendo parte desse corpo, nós temos que nos identificar também com o sofrimento de Cristo. A dor de um membro se estende a outro, causando desconforto no todo. Isso aqui é interessante porque eu imagino logo quando você está andando descalço e às vezes você toma uma topada no dedinho midinho. E aí a dor é muito grande, ou seja, você sente uma dor muito grande. E aí você observa que todo o corpo sente a dor. E assim é no corpo de Cristo, que é a igreja, quando o membro está sofrendo, quando o membro está passando por um momento muito difícil, toda a igreja sente, todo o corpo deve sentir a dor deste irmão que está sofrendo e tentar de alguma forma se unir a ele neste momento de dor, neste momento de sofrimento e tentar de alguma forma resolver e acalmar o coração daquele que está sofrendo. Então a dor de um membro se estende a outro, causando desconforto no todo, em toda a igreja. E a gente precisa entender isso e estender a mão para quem está sofrendo. Às vezes tem pessoas que estão do nosso lado, que estão sofrendo e nós não percebemos, nós não enxergamos o sofrimento desta pessoa. Às vezes são nossos próximos ali, irmãos da mesma igreja que nós, e nós precisamos estar atentos e ter um olhar, né, de compaixão para quem está sofrendo. Nos identificamos, nos colocando no lugar do outro, tendo a empatia. E que possamos entender isso, que isso é a vontade de Cristo, né? Que possamos também levar, né, as cargas uns dos outros e ajudar, né, quando alguém está sofrendo. É isso que Cristo deseja de cada um de nós. Essa identificação traz aos membros a consciência de fragilidade e da dependência da cabeça, que é Cristo. Ou seja, quando você sofre, você percebe que você é frágil. E nessa fragilidade você vai entender o quanto Cristo é importante na sua vida. É nos momentos mais difíceis que nós clamamos ao Senhor e Ele nos atende, que a gente percebe que só Ele pode nos ajudar. Que percebemos que só Ele pode estar conosco nesses momentos tão difíceis. A gente percebe o quão pequeno nós somos, o quão frágeis nós somos e o quanto dependemos dele, de Cristo, que é a cabeça. E é nesse momento, nos momentos de dor, no momento de sofrimento, que a gente tem o Espírito Santo para nos consolar. O Espírito Santo que o Senhor Jesus Cristo enviou para estar conosco. É Ele que nos consola, é Ele que nos ajuda nos momentos de aflição, nos momentos de dor e nos mantém firme nos propósitos de Deus, nesta confiança de que hoje está difícil, hoje está ruim, mas a esperança é que amanhã vai melhorar. Nós temos essa consciência, né? Quando estamos vivendo
no corpo de Cristo, quando somos membros desse corpo, nós temos essa consciência que hoje pode estar difícil, que hoje nós podemos estar chorando, hoje nós está doendo, está sofrendo, mas a gente tem sempre a esperança de que amanhã vai melhorar, de que isso é apenas uma fase. E como fase, todas as fases sempre passam. E todo sofrimento precede a vitória. Filipenses 2, de 6 a 11, você pode ler, que vai falar justamente sobre isso, que depois de todo o sofrimento sempre vem a vitória. A gente lembra logo de Cristo. Cristo sofreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele foi para o céu e recebeu um nome que está acima de todo nome. Ou seja, ele foi glorificado quando ele voltou para o céu. E a vitória é certa também para aqueles que confiam em Cristo, para aqueles que entregaram a sua vida de verdade, se converteram de verdade ao Senhor Jesus, mesmo em meio ao sofrimento que esta vida oferece, mas nós temos a certeza de que iremos vencer, que podemos até estar chorando hoje, mas nós temos a certeza que um dia nós vamos sorrir e que a vitória vai chegar na nossa vida. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são indispensáveis. 1 Coríntios 12, 14 a 25. Nós vamos ler esse texto. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas, sim, que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Então esse texto é muito interessante porque ele vai trazer essa questão dos membros do corpo. Ele vai dizer que cada membro tem a sua função. Cada membro é importante e aqueles que parecem até que são mais frágeis, mais fracos, estes são indispensáveis. Por exemplo, se você tira um dedo de sua mão, você já não vai poder segurar da mesma forma que você segura com todos os dedos. Então, cada um tem a sua importância. Mesmo que aqueles que parecem ser os mais fracos, estes também são indispensáveis. Ele vai falar que Deus o colocou, cada um na sua função. E todos são importantes para Deus. Nenhum pode dizer, eu sou melhor do que o outro. Não. Todos os membros são importantes para Deus. E a gente observa numa igreja, por exemplo, tem pessoas que cantam, tem pessoas que pregam, e tem aqueles que só ficam ali no cantinho dele. Às vezes as pessoas não dão valor nenhum, mas talvez aquele ali esteja ali intercedendo por cada um de nós. E eles são importantes, aqueles que estão intercedendo. E às vezes você não percebe, mas às vezes ele está fazendo uma boa ação fora da igreja. E cada um tem uma função no corpo, mas todos precisam entender que há um só corpo e que ninguém é melhor, nenhum é melhor do que o outro, porque Deus colocou cada um no seu lugar para que o crescimento do corpo seja mútuo, para que todos cresçam juntos e unidos, cada um trabalhando na sua função. Assim é a igreja, assim é o corpo de Cristo. E Deus ele vai cuidando e tratando na vida de cada um de acordo com a vida de cada um. Ou seja, o que ele faz na vida de um, ele não vai fazer na vida do outro. Ele tem um plano específico na vida de cada um. Se o corpo todo fosse olho, como a gente poderia escutar? Se o corpo todo fosse orelha, como a gente poderia
cheirar. Se o corpo todo fosse mão, como a gente poderia andar? Se o corpo todo fosse pé, como a gente poderia cantar? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Se o corpo todo fosse boca, como a gente poderia enxergar? Se o corpo todo fosse cabeça, como a gente poderia sentar? Se o corpo todo fosse perna, como a gente poderia pensar? Se o corpo todo fosse nariz, como a gente poderia pular? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Precisamos uns dos outros, em Cristo somos um só corpo. Aplicação para a vida. O que aprendemos até agora nesse tópico, a importância, né, de nos identificarmos com o sofrimento de Cristo, de entender que em meio às lutas dessa vida, e nós estamos passando um momento difícil, né, com essa pandemia, o Covid-19, mas nós temos que ter a certeza de que Deus ele está cuidando de nós, Ele está cuidando das nossas vidas, e mesmo com tanto dor e sofrimento, mas nós não podemos jamais perder a esperança. Perder a esperança porque Cristo ele está em nós, Ele vive em nós, Ele habita em nós, Ele tem o melhor para as nossas vidas. E muito em breve nós iremos estar cantando, alegres, celebrando, né, a vitória em nossas vidas. Tópico 2. Identificados com o propósito de Deus em Cristo. A Epístola aos Efésios apresenta Cristo como aquele que realizou o propósito de Deus de criar um ser humano em conformidade com os objetivos da criação divina, que não transgride com a verdade e a justiça. Efésios 4, 24. Ou seja, ele quer aqui apresentar que Cristo ele veio realizar o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Tornar o ser humano alguém que ele sonhou desde o início, desde a criação do mundo. E através de Cristo, o ser humano pudesse voltar a ter a comunhão que tinha lá no início, né? Quando Adão tinha aquela comunhão ali com Deus. Através de Cristo, o homem volta a ter essa comunhão. E ele veio criar justamente, e Cristo veio justamente trazer isso, através dos seus ensinamentos, fazer com que o ser humano mude de vida. A partir do momento que ele recebe a Jesus como seu Salvador, que ele aplica os ensinamentos de Cristo em sua vida, a vida dele é transformada, a vida dele é mudada, ele se torna uma nova pessoa, uma pessoa que, como diz aqui, não transgride com a verdade e a justiça, ou seja, ele está sempre procurando viver dentro do propósito de Deus, viver dentro da vontade de Deus. Esse é o objetivo de Cristo, quando ele vem, e quando o ser humano aceita isso, as coisas começam a mudar em sua vida. Todo cristão deve se revestir deste novo homem, o qual se identifica com o propósito de Deus e vive motivado a proclamar e a zelar pelas virtudes de Cristo em seu viver. Ou seja, quando, como eu falei, ele se aceita Jesus, a vida dele é transformada, ele então vai se tornar um novo homem, uma nova criatura, uma pessoa que abandona o pecado, que não tem mais prazer no pecado e que agora ele molda a sua vida nos ensinamentos de Jesus Cristo. Então ele vai ser uma pessoa boa, ele vai ser uma pessoa que busca fazer o bem, uma pessoa que está sempre ajudando a quem precisa, uma pessoa que está sempre tratando as pessoas com respeito e tantas outras coisas que Cristo veio nos ensinar. Ele vai colocando em prática tudo que Cristo ensinou nos evangelhos e ele começa então
a viver dentro do propósito de Cristo e ele recebe a paz, a alegria de Cristo. E isso vai motivando ele a cada dia mais a proclamar. E ele começa a falar de Jesus para as pessoas e a dizer, olha, Jesus é bom. E ele começa a falar, olha, a minha vida foi mudada, a minha vida foi transformada porque eu entreguei a vida a Jesus Cristo. E as pessoas vão recebendo essa mensagem. E ele começa a zelar pelas virtudes de Cristo em seu viver, no sentido de que agora ele não vive mais para ele, mas ele vive para Cristo. Ele começa, então, a representar Cristo nessa terra. E a cada dia se dedicando mais a viver e a buscar, a fazer sempre a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa e ela é perfeita e ela é agradável. E que possamos, então, viver e nos identificar com isso, nos identificar com o propósito de Deus em Cristo. O que Cristo veio fazer na terra, ele deixou para a sua igreja, a igreja que é o corpo de Cristo. Precisa, então, continuar a obra de Cristo que ele começou lá nos seus 3 anos de ministério. Hoje é função da igreja continuar fazendo o que ele iniciou ali. E aplicação para a vida. Será que temos vivido realmente dentro do propósito de Cristo? Será que realmente temos vivido e buscado ser um imitador de Cristo, como era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo lhe disse, eu sou um imitador de Cristo. Ele diz também, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a gente precisa aprender com o Paulo, porque ele realmente abriu mão de tudo, de muitas coisas, para viver dentro do propósito de Deus. Será que estamos também fazendo isso? Ou será que estamos vivendo um evangelho assim, superficial? Não podemos viver assim, nós precisamos nos entregar, nos converter de verdade, ter uma conversão genuína, mudar de vida mesmo e dizer, Senhor, eu quero a partir de hoje viver só para Ti, viver só para fazer a Tua vontade, viver só para fazer aquilo que Te agrada. E assim nós estaremos, então, cumprindo o nosso chamado, porque Cristo que Ele nos escolheu para que possamos dar frutos. E o fruto só vai aparecer a partir do momento que estivermos vivendo o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho ele se vive na prática, em ações diárias. E que possamos então colocar em prática tudo que temos aprendido, tudo que temos ouvido e lido, né, na palavra de Cristo. E que possamos viver e fazer sempre o que Ele deseja para as nossas vidas. Viver dentro do centro da vontade dEle. Porque Ele nos ama e Ele tem preparado o melhor para as nossas vidas. Tópico 3. Identificado com a unidade. A exortação de Efésios 4 é por uma busca de estrutura de Cristo. Isso só pode ser alcançada mediante a unidade e o amadurecimento do corpo de Cristo, que é a igreja, e possui as seguintes características. Um corpo, uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Ele vai usar esse texto de Efésios 4 justamente para dizer o seguinte, a igreja que ela é o corpo de Cristo, que ela é amadurecida, ela vai procurar viver dentro dessas características e ter a certeza de que ela é um corpo, e o corpo é um só. Não existe vários corpos, é um corpo. A igreja é uma só. Ele vai falar também que há uma só esperança da vossa vocação. Você que foi chamado, às vezes as pessoas pensam que a esperança é só para essa terra. Não, não é. Nossa esperança é viver aqui na terra, passar por tudo que tivermos que passar, mas um dia iremos viver eternamente com o Senhor. Essa é a esperança da nossa vocação. E ele vai dizer que há um só Senhor, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. E quando ele coloca Senhor, o Senhor é o sentido de que é Ele que governa, é Ele que ordena, é Ele que dá as ordens. E nós, como servos, como súditos desse Senhor, precisamos tão somente viver na dependência dEle e fazer o que Ele deseja que nós façamos. Viver fazendo a vontade dEle, porque Ele é o Senhor. E Ele vai colocar que há uma só fé. A fé aqui é no sentido de prática, né? De você ter essa certeza. Você não está vendo, mas você acredita. Você tem certeza que o dia de amanhã vai ser melhor. Você não viu ainda, mas essa fé e a confiança que você tem em Deus é tão grande que você tem a certeza de que o dia de amanhã vai melhorar, que as coisas vão mudar. Isso é ter a fé. E a fé no sentido de que te leva sempre para frente, te faz acreditar
em coisas boas, em coisas melhores que virão para a sua vida. E ele coloca que há um só batismo. O batismo não é apenas um símbolo, né, naquele dia ali que você desce as águas, não, mas o batismo no sentido de que da mudança de vida real. Quando você morre para o mundo e começa a viver para Cristo, você está dizendo assim, eu agora mudei, eu agora sou uma nova criatura. Ele também vai colocar que há um só Deus e Pai de todos nós. Há um só Deus porque só existe um Deus, aquele que criou todas as coisas, que é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Pai de todos nós. Ele não é um Deus distante. As pessoas imaginam, quando pensam em Deus, pensam que ele está lá sentado no trono dele, distante de todo mundo. Não, ele é um Deus de relacionamento. O que mais Deus deseja é ter um relacionamento como ele tinha com Adão no início, que todas as tardes ali ele ia ter com Adão, e eles conversavam, eles batiam papo. E esse é o mesmo, o Deus não mudou, né? O propósito dele continua o mesmo com a humanidade, de ter esse relacionamento. E esse relacionamento se dá agora a partir, através de Cristo e através do Espírito Santo que habita em nós. Nós podemos ter essa intimidade com o Pai. A unidade vem pela comunhão. A unidade, ou seja, vem dessa comunhão, quando a gente começa a observar que Cristo, quando ele escolheu os discípulos, ele escolheu muitos discípulos, mas teve um momento que ele separou 12 para ter uma comunhão maior com ele. Não que os outros não fossem importantes, mas ele escolheu ali, separou 12 para ter um contato maior. E daqueles 12 ainda tinha 3 que estavam sempre mais próximo dele, que era Tiago, Pedro e João. E ele mostra justamente isso, a comunhão que deve haver entre as pessoas. Nós precisamos ter amigos, pessoas com quem podemos contar, pessoas que estarão sempre ali conosco. E ele vai falar dessa unidade que vem pela comunhão, porque a comunhão, ela vem da união. E a união é algo assim que é precioso aos olhos de Deus. E o Salmo vai dizer que, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E no final desse salmo ele vai dizer que ali o Senhor ordena a bênção. A bênção é ordenada ali, na comunhão, na união, no momento ali que eles estão juntos. E a unidade vem pela comunhão. Em João 17, expressa o desejo dessa unidade entre os discípulos. Ou seja, Jesus ele vai expressar esse desejo ali entre os discípulos, por quando ele diz assim, ó, eu e o Pai somos um. E aí Jesus vai dizer, eu desejo que vocês sejam um, porque quando vocês estiverem aí unidos e vocês forem um só, aí as pessoas saberão que vocês são meus discípulos. Esse texto é muito lindo. E ele vai dizer justamente isso. Quando o povo vê a comunhão, porque imagine se o povo de fora, que não está na igreja, começa a olhar para a igreja e ver só confusão, só briga, só discórdia. Como que eles perceberão e entenderão que ali estão os discípulos de Jesus? Com certeza não. Então, o desejo de Jesus é esse. E ele vai falar lá em João 17 justamente dessa unidade entre os discípulos. Os relatos da igreja primitiva em Atos nos mostram que no início eles viviam esta unidade, de casa, em comunhão e no partir do pão. É interessante esse relato lá em Atos, que ele vai falar que os irmãos estavam em oração, unidos, e eles viviam sempre ali, se reunindo em casa, na comunhão e no partir do pão. Eles estavam ali vivendo justamente o que Cristo veio ensinar, essa comunhão de que eles pudessem estar juntos. E no final do texto vai dizer que o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, justamente por causa da comunhão. Quem não quer estar em um lugar onde há comunhão, onde há união, onde há uma amizade verdadeira? Todo mundo quer estar nesse lugar. E as pessoas iam e se entregavam a Cristo justamente porque eles viam diferença, eles viam que no mundo eles não tinham pessoas ali em que eles podiam confiar, em que eles podiam contar, mas no corpo de Cristo não, eles se tornavam membros, eles tinham um papel ali deles e eles eram importantes e as pessoas ali os recebiam e abraçavam a cada um deles. Então nós temos que entender isso e procurar viver isso, nos identificar com essa unidade, viver sempre no propósito de Cristo para as nossas vidas. Aplicação para a vida.
Será que temos vivido unidos? Será que temos buscado isso, viver essa unidade que Cristo ensinou? Cristo, ele vivia ali com os discípulos e ele tinha alegria, ele tinha prazer e ele deu a vida pelos seus amigos. Será que estamos dispostos a nos sacrificar por alguém? Será que estamos dispostos a nos doar por alguém? Que possamos pensar nisso, porque Cristo ele nos deixou o exemplo. Temos que seguir esse exemplo de viver em prol das pessoas, porque o que há no mundo é pessoas egoístas, vivendo para si, procurando sempre olhar para o seu umbigo, e Cristo não nos ensinou isso. Cristo ensinou que devemos viver em prol do outro, de forma que a nossa vida seja bênção para a vida dos outros. E é esse o propósito de Cristo para as nossas vidas, que possamos aplicar isso todos os dias e começar a refletir: será que eu tenho agido como Cristo? Porque a vida de Cristo era viver em prol das pessoas, ajudando, curando, fazendo algo que beneficiasse a vida das pessoas. E nós, como cristãos, também devemos agir assim, nós que fazemos parte, que somos membros do corpo de Cristo. Considerações finais. A partir do momento que membros se unem, formam o corpo, mesmo com características diferentes de cada indivíduo, é fundamental que estejam em unidade, trabalhem com o mesmo pensamento e propósito, a fim de viver na dependência da cabeça, Cristo. Os membros, quando se unem, eles vão formar ali o corpo, mas é interessante que cada pessoa tem uma característica diferente. Ele veio de uma família diferente, de uma cultura diferente, mas agora está todo mundo dentro da mesma igreja. Todos agora fazem parte do mesmo corpo, mas é fundamental que todos estejam unidos. Todos trabalhem com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito. Imagine se no corpo o pé direito quer ir para frente, o pé esquerdo quer ir para trás. Ou seja, o corpo não vai sair do lugar. Ele vai ficar no mesmo lugar, porque não vai ter como. Então todos têm que caminhar para frente. E assim é na igreja, no corpo de Cristo. Nós precisamos entender isso e trabalhar juntos sempre para o crescimento da obra de Cristo no mundo. E a partir do momento que a gente entende isso, nós não vamos viver com as nossas próprias forças, nós vamos depender de Cristo, saber que é Ele que nos capacita, e se Ele nos capacitou, a glória é dele, tudo é para Ele, a glória é para o nome dele. Então, por mais que a gente faça, que trabalhe, que esteja unido, mas tudo é para a glória dele, porque Ele é a cabeça do corpo, é Ele que está ali ordenando, organizando tudo e orientando e ademoestando e corrigindo quando é preciso. É Cristo, é Ele que faz isso. Um membro não é uma igreja. Juntos nos tornamos o corpo de Cristo. E que grande privilégio ser membro e se tornar parte deste corpo. Então a gente entende que um membro sozinho ele não é uma igreja, ele é um membro, mas a partir do momento que ele se junta ali, vários membros formam o corpo de Cristo, e é um grande privilégio ser membro e se tornar parte desse corpo. Imagine aí, você não era ninguém, você não era nada, mas aí quando você encontra Cristo, o recebe, aceita Ele como seu Salvador e faz parte agora de uma igreja, se batiza, você então se torna membro do corpo de Cristo. E é um grande privilégio, porque muitas pessoas desejariam e queriam estar onde você está, fazer parte desse corpo. E nós precisamos entender isso e todos os dias se alegrar, todos os dias adorar a Deus e agradecer por fazer parte desse corpo, por ter esse privilégio de fazer parte do corpo de Cristo. Podemos afirmar que a igreja deve ser o corpo identificado com o sofrimento de Cristo, trabalhando pelos seus propósitos e unido mesmo em meio às características distintas de seus membros. Então a igreja, ela se identifica com o sofrimento de Cristo, é aquela igreja também que sofre, que é perseguida, quando ela começa a fazer, a vontade de Cristo na terra. Mas ela sempre vai trabalhar dentro do propósito de Cristo. O que é que Cristo deseja para a igreja, ela vai viver sempre na dependência dele e fazer o que ele deseja. Mesmo que tenha ali várias pessoas distintas, com características distintas, mas o propósito é único, é agradar a Deus, é servir
dentro da vontade de Cristo e fazer o que Ele deseja de cada um de nós. Assim, o corpo de Cristo, igreja, vive na dependência dele e está sujeita a ser perseguida e passar por sofrimentos. Pois seguindo a Cristo, vivendo como ele viveu, praticando o que ele ensinou, poderemos suportar o sofrimento como ele suportou, para no fim recebermos a vitória e o gozo eterno com ele nos céus. Que maravilha, né? Quando nós, como igreja, vivendo dentro na dependência de Cristo, nós estamos sujeitos a passar pelo sofrimento, como eu falei já no início, mas Cristo ele venceu. E aí quando a gente começa a viver como ele viveu, praticar tudo aquilo que ele ensinou, nós vamos ter forças para suportar todo o sofrimento, como ele suportou, ele foi até a cruz e venceu. E no fim, irmãos, o nosso gozo eterno com ele nos céus, isso não tem preço. Quer dizer, já teve o preço, já foi pago, mas não nós não pagamos nada, é pela graça. Pela graça sois salvo, mediante a fé. E essa graça nos alcançou. E nós temos essa certeza que nós somos salvos em Cristo e que nós fazemos parte do corpo dele, que é a igreja, e que um dia iremos morar com ele nos céus. Essa é a nossa certeza. Que Cristo te abençoe e que ele possa estar cada dia mais nos ensinando, nos orientando, nos ademoestando, nos corrigindo se preciso, porque a palavra dele é viva e ela é eficaz. Ela é quem transforma a vida do ser humano. Que possamos colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido, né, nesses estudos da escola bíblica e que possamos viver o propósito de Cristo, o que ele sonhou para nossas vidas, possamos realizar nessa terra. Amém. Pronto, por hoje é só. Até o próximo domingo, com a 7ª lição dessa nossa jornada. Até lá. Tchau.